Bom, para o vídeo de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo de investimentos de capital, mas vamos falar sobre propriedade de investimento. Já falamos sobre ativos fixos tangíveis, agora é propriedade de investimento. E a norma aplicável é a NCRF 16 em Moçambique, que tem o nome de ativos tangíveis de investimento, mas é baseada na IAS 40. Então, se você é um estudante internacional, este vídeo será tão útil para si quanto para qualquer outro estudante internacional de qualquer país que aplica as IFRS. Então, vamos começar a ver o objetivo da IAS 40. O objetivo desta norma é prescrever o tratamento contabilístico para a propriedade de investimento. E vamos saber o que é propriedade de investimento agora. É importante perceber a que se aplica aí às 40, e a norma já diz que é no reconhecimento, mensuração e divulgação de propriedade de investimento e não se aplica a estes elementos. As definições. Eu creio que se você já está a ver propriedade de investimento, você já está familiarizado com estes conceitos. Mas se não está, eu também não faz mal lembrar, né, ou saber que o valor contabilístico é aquele valor que está ali na demonstração da posição financeira, que está ali no balanço. E o justo valor podemos considerar como valor de mercado, mas nem sempre é isso, né? Mas na maioria das vezes será o valor de mercado. E o custo é o que você vai gastar, vai reconhecer para obter aquele ativo. Outras definições que são importantes é locação. O que é locação? Locação é um contrato de arrendamento em que temos um locador, que é o dono do ativo, e um locatário. Então, o locatário vai pagar rendas ou alugas pelo direito do uso de um ativo. E é importante distinguir esses dois, locação financeira e locação operacional. Na locação financeira, o locador ou o dono transfere total controle do ativo ao locatário. Então, o locatário pode reconhecer o bem na sua demonstração da posição financeira como seu ativo e vai também depreciar esse ativo, vai amortizar esse ativo. Mas na locação operacional, não. O locador apenas transfere o direito de utilização. Assim, o locatário não deprecia nada. Ele só utiliza o ativo, mas não tem nenhum controle. Agora, indo nas definições da IAS 40, propriedade de investimento é um terreno ou edifício, ou parte de um edifício, ou ambos, mantido pelo proprietário ou pelo locatário, como ativo de direito de uso, que é locação financeira, para oferir rendas ou para valorização do capital, ou ambos, com algumas exceções. Utilização na produção e fornecimento de produtos ou serviços ou para fins administrativos. Vamos entender essas exceções mais pela frente. E venda no curso normal dos negócios. O importante a reter aqui é que você, se tiver um terreno ou um edifício, ou parte de um edifício, mas o motivo pelo qual você obteve esse imóvel é para obter rendas ou valorizar. Por exemplo, você compra um terreno, você compra aquele terreno e você quer deixar passar tempo para o terreno valer mais. Então você vai considerar como propriedade de investimento. Você comprou um apartamento, você comprou um edifício para colocar a arrendar, para oferir rendas. Você vai considerar como propriedade de investimento, com estas exceções. Existe uma outra definição que é importante. Propriedade ocupada pelo proprietário, que é uma propriedade detida pelo proprietário ou pelo locatário, né, para uso na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para fins administrativos. Vamos perceber muito bem estas definições, porque é importante nem as 40. Exemplos do que são propriedades de investimento. Terreno detido para a valorização do capital a longo prazo, em vez de venda de curto prazo no curso normal dos negócios. Porque se você compra um terreno e a tua atividade principal é comprar terreno para vender terrenos, isso é inventário, então não pode considerar como propriedade de investimento.
terreno detido para uso futuro ainda indeterminado. Isso significa que você comprou o terreno, mas você ainda não sabe o que fazer com aquele terreno. Enquanto você ainda não tiver uma ideia do que vai fazer com aquele terreno, vai considerar como propriedade de investimento, porque ao longo desse tempo em que você ainda está a pensar, o terreno está a valorizar, então vamos considerar como propriedade de investimento. Um edifício detido pela entidade ou um ativo de direito de uso relativo a um edifício detido pela entidade, estamos a falar de locação, e arrendado em uma ou mais locações operacionais. Aqui é por isso eu dei aquelas definições de locação financeira e locação operacional. Quando a entidade tem um edifício e ela arrenda o edifício em locação operacional, ou seja, não transfere o direito de controle, aí vai considerar como propriedade de investimento. Agora, tem outros exemplos, né, que um edifício que está vazio, mas está detido para ser arrendado em uma ou mais locações operacionais. Propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para o futuro como propriedade de investimento. E é preciso ter muito cuidado com esse aspecto. Algumas normas não atualizadas, a data de hoje, consideram propriedade que está sendo construída ou desenvolvida para uso futuro como ativo fixo tangível. Com razão, porque antigamente era assim como essa norma tratava esse tipo de ativo, mas agora a norma foi atualizada, então a propriedade que está a ser construída com uso futuro como propriedade de investimento deve ser considerada como propriedade de investimento e não como ativo tangível. A título de exemplo, a NCRF 16 de Moçambique trata dessa maneira antiga. Acredito que futuramente vai se atualizar este detalhe, mas o resto é a mesma coisa. Agora, propriedade de investimento ou propriedade ocupada pelo proprietário. Por que é importante diferenciar? A propriedade de investimento difere da propriedade ocupada pelo proprietário no sentido de que não é ocupada pelo proprietário ou não é utilizada na produção de bens e serviços ou para fins administrativos. Então, aqui estamos a dizer que se o proprietário está a ocupar essa propriedade, esse imóvel, não podemos considerar como propriedade de investimento, ou se ele está a ocupar por um tempo indeterminado, ele não sabe quanto tempo vai ficar aí. E também se ele não está a utilizar, aliás, se ele está a utilizar para produzir bens ou serviços ou para fins administrativos, não deve ser propriedade de investimento. A propriedade ocupada pelo proprietário não fazem parte desta norma e vão ser tratadas no âmbito da EA 16, que é Property, Plant and Equipment. E nós já falamos dos ativos fixos tangíveis. Vocês podem ver os vídeos. Eu vou deixar a playlist aqui. Agora, o que não é propriedade de investimento? Propriedade detida para venda ou no processo de construção para venda no decurso normal dos negócios da empresa não fazem parte do âmbito desta norma. Isso são inventários. Né? Propriedade ocupada pelo proprietário, aquilo que eu estava a dizer, né? no slide passado. A propriedade é ocupada por funcionários. Se você tem funcionários a ocuparem o seu imóvel, por mais que eles paguem renda, você não pode considerar como propriedade de investimento de acordo com a IAS 40. Então é preciso tomar muito cuidado em saber determinar o que é propriedade de investimento e o que não é. E se você conseguir determinar, vai aplicar a mensuração correta que vamos ver agora. E também nós temos a propriedade locada em uma locação financeira. Não é propriedade de investimento porque, como mencionamos, você transferiu o controle desse tal imóvel para o locatário. Então, o locatário é que vai considerar como propriedade de investimento, se ele estiver a utilizar para oferir rendas ou valorizar o tal investimento de capital. A parte interessante é reconhecimento e mensuração. Uma propriedade de investimento detida será reconhecida como ativo quando e apenas quando, isso aqui tem a ver com a definição de ativo, né? É provável
que benefícios econômicos futuros associados à propriedade de investimento irá fluir para a entidade. Quando é provável que você vai ter algum benefício econômico futuro. O benefício econômico futuro não é só rendimentos, pode ser redução de gastos, é preciso tomar atenção. O custo da propriedade de investimento pode ser mensurado fiavelmente. Isto aqui acredito que é já música para nós contabilistas. Os gastos com reparação e manutenção, aqueles gastos do dia a dia, que são de consumíveis ou de mão de obra, não são reconhecidos no valor contabilístico, ou seja, não são capitalizados, mas são reconhecidos como gastos na demonstração de lucros ou perdas, demonstração de resultados, quando no mesmo período que forem incorridos. Agora, uma propriedade de investimento detida será reconhecida inicialmente pelo seu custo. Quais são as componentes do custo aqui? Nós temos o preço de compra e temos os gastos diretamente atribuíveis. E são honorários profissionais por serviços jurídicos, quando nós pagamos um advogado, quando temos algumas comissões e tal, nós acrescentamos ao preço de compra para ter o custo. Impostos de transferência de propriedade, aqueles impostos que o Estado sempre quer levar das empresas, né? E outros custos de transação. Existem custos de transação, mas é preciso ter atenção, porque existem custos que nós não devemos considerar, e são esses. Custos pré-operacionais, exceto se forem necessários para trazer à propriedade a condição necessária para que seja capaz de operar de forma pretendida pela administração. Aqui, para trazer, não pode olhar no sentido de levar de um lado para o outro. Não é nesse sentido, porque estamos a falar de imóveis. É para deixar a propriedade na condição necessária, assim como acontecia na IES 16. Perdas operacionais incorridas antes que a propriedade de investimento atinja o nível planeado de ocupação. Aqui podemos mudar as palavras para dizer o nível máximo, full capacity, capacidade total. Então, se tivermos perdas, não devemos considerar como custo. E valores anormais de materiais desperdiçados, mão de obra ou outros recursos incorridos na construção ou desenvolvimento dessa tal propriedade. Mensuração subsequente. Uma empresa pode escolher como política contabilística ou aplicar um modelo de justo valor ou um modelo do custo para mensurar a sua propriedade de investimento. E peço que prestem muita atenção nisto. É importante notar que a entidade deve aplicar o modelo para todas as suas propriedades de investimento. Se aplica numa propriedade de investimento, deve aplicar para todas as propriedades de investimento que ela tem. A IAS 40 exige que todas as entidades, independentemente de usar o modelo do custo ou modelo de justo valor, para mensurarem o justo valor, a data da demonstração da posição financeira. Que se for a utilizar o modelo do justo valor, claro que é para efeitos de mensuração. Se for a utilizar o modelo do custo, é para efeitos de divulgação. Deve divulgar nas demonstrações financeiras o justo valor. No modelo do justo valor, neste modelo, a propriedade, claro que é mensurada pelo justo valor na data do balanço. Um ganho ou uma perda resultante de uma mudança no justo valor deve ser reconhecida na demonstração de lucros ou perdas do período em que surgir. Aqui, o estudante não pode confundir o modelo de justo valor com o modelo de revalorização que nós vimos na IES 16. Porque um ganho ou uma perda resultante de uma mudança no justo valor, no modelo de revalorização, você reconhece em outros resultados compreensivos ou abrangentes. Você reconhece no próprio capital próprio, mas aqui não. Você tem que reconhecer na demonstração de lucros ou perdas, demonstração de resultados. E não há depreciações, nada de fazer depreciações quando se utiliza o modelo de justo valor em investimentos, em propriedade de investimento. No modelo de reavaliação, você faz depreciação quando utiliza
quando aplica IAS 16. Então, essas são as diferenças que o estudante deve ter cuidado. A empresa não pode alterar este modelo até a data da sua alienação ou abate, exceto no caso em que a propriedade se torne uma propriedade ocupada pelo proprietário ou a entidade começa a desenvolver a propriedade para venda subsequente no curso normal dos negócios. Aqui nós estamos a falar de transferências, vamos ver no próximo vídeo. Agora, no modelo do custo, neste modelo, a propriedade de investimento é mensurada pelo seu custo menos depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. Bom, este modelo utiliza os mesmos princípios do modelo do custo estabelecido na IAS 16, Property, Plant and Equipment, e nós já vimos na IAS 16. Então, eu recomendo que você vá entender a IAS 16, o modelo do custo, para depois aplicar a IAS 40. Na IAS 40 é a mesma coisa. Agora, qual é a diferença entre os dois modelos de utilizar um ou outro? Bom, se utiliza o modelo do custo, vai ter capitais próprios subavaliados. Como existem gastos periódicos com depreciações, os resultados são mais reduzidos e há menos impostos. Então, do ponto de vista fiscal, pode ser bom, mas do ponto de vista relevante, não é bom ter capitais próprios subavaliados. Agora, se utiliza o modelo do justo valor, os capitais próprios são mais aproximados ao seu valor real, porque está-se a usar o valor de mercado. E como não existem gastos com depreciações, os resultados são um pouco mais gordos e os impostos também acompanham essa gordura dos resultados. Então, vamos terminar esse vídeo com este exemplo que diz: uma entidade adquiriu uma propriedade de investimento com um custo no início do ano N de 900 mil meticais, vida útil estimada de 40 anos e justo valor no fim do ano N era 1.250.000. Pretende-se contabilize a operação utilizando ambos métodos e evidencie a diferença destes dois métodos. Mas a resolução disso fica para o próximo vídeo.